Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time, o único podcast patrocinado pela Lady Murphy. Eu sou o Kapan Katsuragi e hoje vamos dar uma olhada em mais um dos filmes originais do Disney Plus. Só para você saber, se você está ouvindo isso no YouTube, então provavelmente você vai estranhar como esse podcast é curto. Não, eu sei que é só a prévia, você pode ouvir completo aí clicando no link na descrição do vídeo ou escaneando o código no Spotify aí. Essa é a sua primeira vez, eu tô meio perdido aqui porque eu tô meio com sono, mas se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. É um podcast onde eu falo sobre as coisas do Disney Plus originais que pode ser sério ou filme, mas meu único critério é eu quero falar sobre isso. Então, se eu não quiser, eu não vou falar. Então, dane-se, meu blog, minhas regras. Também dá aqui como é que eles chamam? Shoutout, grito, sei lá como é que é o nome, pro Hora do Complexo. Eu tava vendo agora a live do Complexo, meu amigo. Complexo, abraço. Não sei se vai ouvir isso, provavelmente não, porque ninguém escuta. Pois é, eu tava vendo a live dele, interagindo, muito legal. Live totalmente sem planejamento, a gente entrou em 3 buracos de coelho, pelo menos. Então, se você tiver interesse, se você não tiver nada pra fazer no final da noite, quiser começar a madrugada direito, né? É basicamente o Perdidos na Noite, a Hora do Complexo. Então assiste lá no Twitch, a Hora do Complexo. E se você quiser, segue no Twitter também, blá blá blá, tá. Os links estão na descrição aí. Se você tá ouvindo isso no Anchor mesmo, você pode pular isso, na moral. Porque eu tô só enrolando aqui, tô só preparando minha voz. Então, o assunto de hoje é um pouco estranho, né? Porque não é exatamente a produção original do Disney Plus. Mas, vamos lá, é um assunto popular e que por muito tempo eu ignorei por... Mas, vamos lá. Hamilton. Ok, pra quem não sabe, Hamilton é um musical baseado num livro que conta sobre a vida de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, né, o Alexander Hamilton. Até onde eu sei, ele é tipo menos conhecido deles, porque ele era o tesoureiro e tal. Ele não era tipo um general, não era um soldado de renome. Ele teve cargos militares, mas como vocês vão ver no decorrer desse podcast, eu não sou muito versado em história americana. A gente não estudou nem a nossa história aqui direito no colégio, e provavelmente nas aulas de história eu estava fazendo coisas mais úteis, como desenhando o Jiraiya, o Sonic, enfim. Eu não conhecia esse musical assim de perto, eu ouvia falar. O mais perto que eu cheguei desse musical foi uma menção em Fuller House, né, quando a Kimi tá grávida do bebê do irmão dela. Essa é uma das únicas piadas recorrentes de Full House que é engraçada todas as vezes que a gente conta. Aí as 3 meninas vão assistir Hamilton. E é basicamente isso. Não, eu tenho certeza que a Lindsay Ellis, ela Nostalgia era Nostalgia, ela não usa mais esse nome, mas a Lindsay Ellis, ela mencionou em algum dos vídeos dela Hamilton, tenho quase certeza. Eu via também os nerds de Hamilton, porque musical recente, assim, de 2000 pra cá, é um fenômeno interessante.
né? Tem certos musicais que ganham um fandom, a gente vai falar sobre o fandom daqui a pouco, mas o fandom deles ganha um nome tão pejorativo, sabe? E Hamilton provavelmente é um dos piores deles. Mas é engraçado porque faz sentido dentro do contexto. Continua sendo bizarro, mas quando você para pra pensar, a história em si, a própria produção da Broadway, ela começou isso, né? Ok. Hamilton. Como dá pra ver, eu não tive nenhum contato. Esse filme foi o meu primeiro contato, né? E é engraçado porque é uma das coisas que, como inclusive o Complexo falou na live, se você entrou na Globo, já era, você decola, né? Mesma coisa acontece com a Disney, porque, olha, quando você para pra pegar a vida de alguns atores, né, a carreira deles, e você vê como eles são tão intrínsecos à máquina do rato, que é incrível, tipo, mesmo que seja nas subsidiárias, eles estão lá, né? Especialmente se for nas subsidiárias. Por exemplo, o Robin Williams, ele fez Popeye, que foi uma produção Disney da Paramount, se não me engano. E aí depois ele fez Bom Dia Vietnã, fez Sociedade dos Poetas Mortos, que foram produções da Touchstone, que é uma divisão da Disney. E aí depois ele fez Aladdin, e aí ele fez outros filmes da Disney também, fez outros filmes da Touchstone, depois que ele fez as pazes com a companhia. Lin-Manuel Miranda é mais ou menos isso, porque eu tô aqui com a lista dele, e assim, normalmente esses caras começam, é ligeiramente raro você ver alguém que começa tipo fazendo um longa animado da Disney logo de cara, sabe? Começa lá de baixinho, uma coisa mais distante. Lin-Manuel Miranda, ele começou a fazer coisa com a Disney em The Odd Life of Timothy Green. Eu não sei o nome em português, mas é aquele filme do moleque planta, que os pais plantam uma semente e nasce um menino. Ele fez um personagem lá, acho que é um personagem pequeno, né? Mas fez. Isso foi em 2012. Em 2015, Star Wars The Force Awakens. Ele fez uma das músicas. E aí, 2016, Moana, né? Ele foi compositor, lyricista, eu acho, songwriter. Eu acho que a tradução para songwriter, lyricista. Ele escreveu as músicas, ele compôs as músicas. Ele aparentemente também cantou. Eu não sei qual música que ele cantou. Eu acho que foi mais backing vocal, enfim. Ou ele tem algum papel lá, mas ele não... A lista que eu tô vendo aqui, ela não determina qual personagem que ele fez lá. Mas tem aqui performer, então eu imagino que ele... Ou ele atuou em algum papel pequeno, ou ele cantou. Eu acho que ele cantou, porque não tem personagem aqui. E aí, em 2017, ele fez o Phantom de DuckTales, do reboot. Qual é o nome dele em português? Esse eu sei. É o Patralhão. Ele fez o Patralhão, né? Que é o Gizmoduck. O Gizmoduck é o Robopato. Pato Robô. Eu não sei porque a própria dublagem original do DuckTales, dos anos 80, tem episódio que eles chamam de Gizmoduck e outros que eles chamam de Pato Robô. Então, E aí, em 2018, ele fez o Jack no Retorno de Mary Poppins. E aí, Star Wars, aquele Star Wars que todo mundo quer esquecer, ele fez um soldado, né, daqueles easter eggs que eles colocam. O que, de novo, ele pode não ter feito também, porque, né? E aí, em 2020, nós temos Hamilton. Hamilton é um projeto que o Lin-Manuel já tinha antes de entrar pra Disney, bem antes. E ele basicamente conseguiu que soltassem porque... né? É engraçado porque, assim, essa gravação... Não, eu tô dizendo que é filme, mas não é exatamente um filme. É a gravação do espetáculo. Essa gravação foi feita em 2016, né? No ano de Moana. E foi feito com o elenco original da Broadway e tal. E essa gravação ficou...
tipo, arquivada durante anos até 2020. É meio estranho você pensar nisso, mas tipo, por que eles gravaram? Eles tinham intenção de soltar, e aí ele chegou pro Bob Iger: eu tenho um almoço com o Bob Iger, então a galera, eu vou gravar Hamilton hoje. Ele: vocês vão fazer um filme? Não, a gente vai fazer a peça normal e aí vão gravar. Bob Iger: me ligue mais tarde, sabe? Eu acho que foi alguma coisa assim, eu não sei. E eu não vou atrás de trivia agora, porque é o seguinte: como é um musical muito referente à história americana, eu perdi muita referência. Mas eu pensei, não, depois eu vou ler no Genius, né, que é um site de letra de música que você pode fazer anotações, e aí a pessoa pode votar na sua anotação se é válida ou não. Cada linha tem pelo menos 3 páginas de anotações. Cada verso tem... Você clica num verso, aí aparecem 30 comentários em cada um, e alguns do próprio Lin-Manuel. Então, esse musical tem... Deixa eu ver aqui. Uma pancada de música, porque é só música, é basicamente uma ópera. Então, eu não vou ter saco de ler tudo, eu não vou conseguir absorver tudo, então dane-se. Então, sobre o que se trata esse musical? Então, agora que eu estabeleci que eu não tinha nenhum contato com essa peça antes, e não tenho... Eu não sou versado na história americana, então eu não sei os detalhes, né? O que eu sei da história americana é o pouco que a gente viu no colégio, que, como era no colégio, eu esqueci a metade disso tudo, porque era inútil. O que eu aprendi vendo A Lenda do Tesouro Perdido, que metade é ficção, então não conta. E o que eu aprendi estudando por mim mesmo, mas assim... é basicamente para entender certos aspectos de filmes. Então, não é um conhecimento muito válido. Não é um conhecimento muito aprofundado. Válido é porque, enfim... Tá. Então, a história conta sobre Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. Ok. E ele é um maluco. Ele é um cara imigrante do Caribe. Ele é o filho bastardo, né, de... Eles mencionam... Esse pedaço ali no Genius, né? Basicamente só isso. Eles mencionam que a mãe dele era uma prostituta, mas ela não era. Era basicamente porque ela foi forçada a se casar com o cara, aí depois o cara acusou ela de adultério, e aí isso já colocava ela aos olhos da sociedade como prostituta. E aí quando ela se casou de novo, os filhos que ela teve com o primeiro cara eram meio que bastardo, então é uma coisa meio complicada. Então o importante é, ele é um filho bastardo de uma mulher que não tem nenhum crédito social e imigrante, né? Ele foi do Caribe para as 13 colônias. E aí esse cara se encontra com mais outros caras, e aí eles, bora fazer uma revolução, bora! E aí eles fazem a revolução da independência dos Estados Unidos. E aí a gente acompanha esse processo do amadurecimento do Hamilton, do casamento dele, do affair que ele tinha com a cunhada, que não é historicamente acurado, pelo que eu andei lendo. Tipo, o máximo que tinha era uma coisa tão irrisória, sabe, que nem compensava considerar aquilo verdade. Mas eles colocaram na peça porque cria bom drama. O que eu não sei se é justificável nesse caso, porque a grande gimmick de Hamilton é que eles contam a história do passado pela América de hoje.
Então, todo o elenco é diverso, sabe? Então, por exemplo, Thomas Jefferson é um negro, o Hamilton é interpretado pelo Lin-Manuel, que pelo nome eu acho que ele é latino, não sei, deixa eu dar uma olhada. Cadê? Ok. Eu não achei aqui, mas pelo nome ele deve ter alguma ascendência latina, né? Então, eu tô aqui vendo a foto dele, tá me dando medo, desculpa. Eu devaguei por um momento. Então, é meio estranho no começo. O começo do musical é meio enganchado, eu admito isso, sabe? Mas é mais porque você não sabe exatamente no que tá se metendo quando você começa Hamilton. Como ele é um musical sobre a América do passado contada pela América do presente, não só o elenco é todo diverso, mas as músicas são cantadas em hip hop, em rap. Isso é fantástico. É sensacional, de verdade. Porque cria umas paradas muito interessantes, sabe? A forma... É tipo, sabe, quando tem naqueles filmes, quando tem um professor querendo ensinar pros alunos de uma forma descolada, de uma forma que entretém a galerinha, sabe? Só que isso é passado de uma forma muito imbecil e ridícula e fora da realidade. Aqui é tipo isso, só que funciona. Eles conseguiram contar a história dos Estados Unidos com rap, hip hop, jazz e soul de uma forma que funciona. É meio bizarro, sim. E funciona muito porque o elenco todo é muito habilidoso, sabe? Eles têm um senso de timing perfeito, eles sabem entregar as falas de uma forma que a gente consegue entender cada palavra, mesmo quando eles falam, cara, tem uma hora, eu não lembro, acho que é o Lafayette, que é o francês, tem uma hora que ele começa a falar tão rápido que eu tive que pausar, eu soltei, eu verbalizei, uou, calma, que eu acho que meus vizinhos ouviram, eu voltei porque o cara falou e tipo, é meio que tipo o cara do Macro Machine, sabe? Ele fala muito rápido, mas você consegue entender cada palavra. É muito bizarro. Isso porque talvez eu não seja acostumado a ouvir rap, ouvir hip hop, então eu realmente não sei. Não tenho costume com esse tipo de música. Mas funciona. E funciona especialmente também porque não é só isso, né? Como é uma ópera, então não tem diálogo. O diálogo é todo cantado, é todo musicado, né? Todo tem uma entonação. Então ele sabe como variar os ritmos, os estilos para não ficar uma coisa cansativa. Então, quando é por exemplo, o começo, né? Que é um momento mais denso, um momento onde está estabelecendo a história, o universo que essa história se passa. É um hip hop, mas é uma coisa bem... Hip hop, rap, eu confundo os dois, tá? Desculpa. Eu não sou versado em música. Mas é um hip hop, um rap, sei lá, mas ele é bem calmo, né? É uma coisa bem gangsta, né? Tipo... How does a man... Sabe, é uma coisa bem... assim... E aí, em alguns momentos ele vai acelerando, em outros momentos ele pega um meio termo ali que não é estranho para audiências da Broadway também, né? Eu acho que o mais chato... Eu acho que o mais chato ele pega bem esse meio termo, né?
Que tem um trecho que fica I'm not giving... Não, como é? I'm not giving away my shot. I'm not giving away my shot. I'm just like my country. I'm small, scrawny and hungry, and I'm not throwing away my shots. É uma coisa assim. Então tem esse ritmo que parece uma coisa da Broadway, mas ao mesmo tempo continua sendo rap. Interessante. A qualidade musical de Hamilton é uma coisa que me impressionou realmente, né? Eu ouvia todo mundo falar, não, muito bom, é muito... Tipo, cara, se é bom o suficiente pra ter um fandom tão grande e desenvolvido assim, é porque deve ser uma coisa muito boa. Ou uma coisa muito bizarra, como é o caso dos Onslers. Que é o tipo de coisa que... Ah, meu Deus. Ai... Eu vou mencionar os Onslers lá pra frente, tá? Ok. Outra coisa também que eles fazem pra não ficar chato é como eles fazem na Broadway também, né? Que é uma coisa que é padrão de toda peça musical, assim, que eles têm tempo pros atores descansarem, né? Que quando outros entram, que é o que a gente chama de uma história de ensemble, né? Que todos os personagens, todos os núcleos têm o seu momento para brilhar. Então a gente tem o começo ali sobre a história do Alexander Hamilton e a gente vê as irmãs Cuyler, né? E aí tem esse trecho, depois eles voltam, aí as histórias se encontram. E uma das coisas que eu mais gostei de Hamilton e que, assim, a forma como eles gravaram, a forma como eles editaram. Se eu bater no celular aqui, vocês não estranhem não, porque eu tô espantando os muriçocas. Vou até ligar o... Pronto. Eu não vou editar isso não, dane-se. Liguei o repelente. Pronto, liguei o repelente agora. Onde é que eu tava? Sim. A forma como eles montam o cenário, como eles montam os personagens, é muito, muito... Nossa! Porque assim, uma coisa que você tem que entender sobre Hamilton é que ele é uma peça abstrata. Então, isso também explica a mudança de etnia de basicamente todos os personagens. Eu acho que exceto o Rei George, que é interpretado pelo Chris de Frozen, inclusive. Então, por exemplo, tem o pessoal que faz o backing vocal, né, que fazem aquelas dança contemporânea, que em todo canto que você vê é uma piada, sabe? Tem um amigo meu que lá do Cefet, que ele diz que assim, no Cefet, se você não sabe, você é obrigado a ter pelo menos uma cadeira de artes, né? Seja desenho, colagem, música, enfim. E aí ele foi fazer dança contemporânea porque foi o que sobrou, né? Era o único que tinha classe. Aí ele disse que ele entrou o primeiro dia, era a galera segurando os outros no braço, né? E jogando no chão. Pá! Aí olhou aquilo ali. Professor, que diabo é isso aí? Aí ela, não, é dança contemporânea ali. Ah, tá, tchau. Aí foi embora. Aí no outro semestre ele teve que fazer outra coisa de artes. Então, mas aqui funciona porque eles movem o cenário, sabe? Eles não estão ali só pra dançar e pra encher espaço vazio. Não, eles têm uma função. As cenas de duelo, tipo, o cara solta, né? Tá aqui com a pistola, vocês não estão me vendo, Doral. Ele tá com a pistola, ele atira, e aí um ator chega lá e faz como se fosse a bala, né? Ele faz o circle game com a mão, ele faz como se fosse a bala. Isso funciona porque, mesmo sendo uma peça, ele tem um senso de ritmo quase cinematográfico. E não é só por causa da edição e dos ângulos de câmera, que também são sensacionais e te permitem
apreciar melhor ainda a composição da cena, né? Tem umas tomadas de cima, tem umas tomadas de trás e é lindo, é lindo. Mas também serve porque eu esqueci, eu perdi o fio da meada. Eu tô com sono, perdão. Sim, funciona porque é uma coisa abstrata e a essa altura tu já tá acostumado com isso, né? Sim, ele toma o timing, ele começa a ficar em câmera lenta. E aí, por exemplo, na hora do duelo, o Hamilton aponta a arma com outro cara e eles atiram, aí a bala vai. E aí, como a bala é controlada pelo ator, né, e pelas coisas ao redor, tem tempo de ter uma câmera lenta e o Hamilton começa a cantar e começa a ter os seus últimos pensamentos como se fosse os últimos, como se aquele lance da vida passar toda à frente dos seus olhos, como filme. Pronto, é mais ou menos isso. Mas não só isso, tem uma música, cadê aqui? Acho que é no segundo ato, Hurricane, que o Alexander Hamilton, depois de todas as besteiras que ele faz na vida dele, ele se sente como se fosse no olho do furacão. E aí os caras ao redor, o pessoal backing vocal, eles ficam girando, segurando as coisas, formando um furacão e o Hamilton no meio, sabe? É muito simples, é absurdamente simples, mas funciona. É isso que eu acho fantástico, funciona, sabe? É muito, muito, muito legal de ver, muito, muito legal. E assim, é o tipo de coisa também que te pega meio que desprevenido, porque não é um musical fantasioso, né? Não tem monstros, não tem magia, não tem... Porque quando tem monstro, tem magia, você espera esse tipo de coisa. Por exemplo, no musical de Frozen, os poderes da Elsa são transmitidos através de projetores, né? Então você sabe mais ou menos o que vai esperar. Ainda é um efeito fantástico. Mas é o tipo de coisa que durante a peça você acaba se acostumando, sabe? Então ela acaba meio que perdendo aquele efeito. Em Hamilton não. Sempre quando tem uma coisa dessa você fica... legal, inteligente, sabe? Chama a atenção para aquilo, é interessante. Os aspectos históricos. É uma coisa complicada, porque a primeira coisa que você tem que saber quando vai ver Hamilton é que ele não é uma ele talvez não seja a melhor forma para você aprender história, a melhor forma que eu consigo colocar, mas nossa, isso vai soar tão estranho. É uma fanfic sobre a história. Oh boy. Sabe, você sabe como são fanfics de internet, né? Algumas têm o seu valor, né? Algumas são legitimamente interessantes, são legitimamente uma forma de você brincar com a imaginação. Tem umas fanfics que botam personagens como um colégio e tal. Tem uma, inclusive, da Disney, que era em quadrinhos, que eu de um tempo atrás, que eu fiquei, cara, isso é muito bom. Tipo, é muito imbecil, mas é muito bom, sabe? Tipo, faz sentido. Se isso fosse acontecer dessa forma, faria sentido esse personagem ser assim, fazer isso e tal. E tem algumas que é como aquela fanfic do Harry Potter, que ele é um vampiro fã de rock. Meu Deus. Eu acho que é My Immortal, que sim, é a música do Evanescence. E sim, a protagonista é basicamente uma auto-inserção da autora, que também se chamava Emily, ou o pessoal dizia que ela era parecida com Emily, ou coisa assim. Enfim, fanfic de internet tem muito essa coisa de
pegar algo que é popular e que é interessante, que é criativo e dar o seu próprio toque, seja recontando a mesma história ou colocando no universo alternativo, sabe? Ou então contando algo antes ou depois daquela história. A gente tem hoje o fenômeno das fanfics de luxo, como 50 Tons de Cinza, Wicked, Oz, Great and Powerful. Que mais? Tem mais. Eu acho que Fuller House dá pra colocar nesse quesito também, porque é tão distante do original. Nossa, cara. É um fanfic de luxo, sabe? E assim, se você pegar essas obras, você vai ver que tem consistências entre os produtos novos e os antigos. Em Oz the Great and Powerful, o Oscar Diggs ele chega em Oz e aí já tem a Cidade das Esmeraldas prontas, é governado pelas duas bruxas, quando no livro não foi assim que aconteceu. Ele chegou, a galera achou que ele era um messias e aí começou a obedecer ele, ele mandou fazer a Cidade das Esmeraldas. Wicked, mesma coisa, eu tô lendo aqui o livro, ele já tem umas inconsistências em relação ao livro original, não tô nem considerando o filme, não. O livro mesmo, porque o filme é outros 500. O filme de 39 do Mágico de Oz dá pra ser considerado um fanfic de luxo. Sabe? É como se eu fizesse uma fanfic onde eu sou o Aladdin e aí eu acordo, você estava lá e você estava lá, sabe? E a Jasmine é só um fruto da minha imaginação, porque ninguém me aguenta, então... agora eu fiquei triste. Então, Hamilton é basicamente isso, só que com a história dos Estados Unidos. É uma fanfic de luxo. E como fanfic de luxo, é muito interessante. Porque, por exemplo, Mano, tem uma hora que é fantástica, que o Thomas Jefferson, ele volta da França, né? E aí ele volta e é um número totalmente diferente. Até agora a gente tinha visto balada, né? Balada original, não é uma baladinha tuntos, tá? A gente tinha visto balada, se eu não me engano tem um número de balada, não sei. Mas tem jazz, tem soul, tem rap, hip hop. A gente tinha visto coisas mais ou menos assim, né? E até a música do Hey George, que é... Eu não sei exatamente como classificar, mas... É o mais próximo da Broadway. Eu acho que eu diria o mais próximo da Broadway, só que música calma. Eu não sei. É meio que uma mistura de música infantil com Broadway, sabe? Então, quando o Thomas Jefferson chega, aí ele começa já num Broadway de banda grande, meio rock, sabe? Um pop ópera. Não, pop ópera é outra coisa, droga. Ele chega num número mais alegre, animado, sabe? Meio rock. Então, depois o Thomas Jefferson e o Hamilton, eles têm visões diferentes sobre o que propor para a declaração de independência, de alguma coisa assim, algum documento que eu não lembro o nome. E eles vão discutir isso na batalha de rap. Tipo, é uma batalha de rap mesmo. George Washington, ele pega o microfone e ele apresenta os dois competidores. E aí o Thomas Jefferson vai e faz a rima dele. Aí depois o Hamilton tem a réplica. E depois o Thomas Jefferson tem a tréplica, sabe? E eles fazem isso pelo menos 2 vezes. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Tá passando moto. Semaru Shoka Jigoku no Gundan. Lá foi como é. Isso é muito legal. Isso é muito, muito interessante. A forma como eles pegam figuras históricas e botam elas pra batalha rap. É tipo aquele canal que tinha, sabe? O Epic Rap Battles of History, que eu não sei se existe ainda. Mas é basicamente a mesma coisa. É sensacional, funciona. Não é exato, não é historicamente acurado, mas funciona. É legal. Que mais? Outro momento também que eles fazem esse lance de controlar o tempo, que eu acho fantástico e que
Nossa, deve ter dado um trabalho desgraçado pra ensaiar aquilo. É porque assim, tem um momento que tem uma festa e aí o Hamilton se encontra com as irmãs Kyler, né? São 3 irmãs e 2 delas se apaixonam pelo Hamilton. E aí ele vai e conversa com uma e aí ela apresenta ele pra irmã dela. E aí eles se dão muito bem e ficam lá. E aí depois eles se casam, tem um casamento, blá blá blá. E aí depois a gente vê a versão dessa irmã que falou com o Hamilton primeiro. E aí eles voltam no tempo mesmo. Tipo, eles vão refazendo tudo que eles fizeram, só que ao contrário. E ao vivo, é fantástico. E aí eles refazem as cenas todas, né, do encontro e tal, só que com a perspectiva dessa irmã mais velha. É muito legal, muito interessante. E assim, o começo do musical é meio enganchado, sabe? Você leva um tempo pra se adaptar, pra entender exatamente do que se trata, qual a proposta dele. Eu mesmo sabendo que era um musical de rap moderno sobre a fundação dos Estados Unidos, eu não estava totalmente preparado para o que eu encontrei. Então foi meio trucado para poder entender exatamente o que estava acontecendo, saber quem eram os personagens, porque assim, tinha personagens que eu conhecia pelo nome, mas eu não reconhecia como eles estavam sendo representados, né? George Washington, quem mais? Thomas Jefferson, cadê aqui? Eu acho que o Lafayette, esse nome não é estranho. Eu tenho quase certeza que quando eu assisti eu vi Lafayette, mas eu associei a loja de tintas e por isso eu achei familiar, mas eu não sabia de onde. Ai meu Deus. E aqui em Fortaleza tem uma loja de tintas chamada Lafayette. Então, eu não sei exatamente. Eu não sabia exatamente no que eu tava me metendo. Lá para os tantos que eu entendi. Ok. Vai passar um avião. Ok, é um musical abstrato. Agora eu consigo entender melhor o que tá acontecendo. E assim, muito personagem, muita coisa acontecendo. Ele dá um salto de tempo desgraçado no começo também, o que pode confundir um pouco pra quem começar a assistir sem muito entendimento de história, como eu. Mas depois eles depois eles dão uma maneirada e aí fica melhor de entender. Então, de boas. Quanto ao fandom de Hamilton é um musical bom. É um musical bom, sabe? Muito bom. É tipo bizarramente bom. Eu não diria que ele é o melhor musical ou coisa assim, mas assim, ele merece o status, sabe? Ele merece o reconhecimento. O negócio é que sempre atrai aquele pessoal estranho. Como é uma peça que se trata sobre a história dos Estados Unidos e ele usa um elenco racialmente diverso, ele atrai aquela parcela da internet. Vocês sabem do que eu tô falando, daquela parcela. Então, a gente vê pessoal fazendo fanart onde o Alexander Hamilton é bissexual, fã de Pokémon, secretamente um furry, trabalha em uma livraria ou uma biblioteca, uma coisa assim. Thomas Jefferson é trans ou é não binário, uma coisa assim. E ele é fã de desenho japonês, ele tem uma camisa da Hatsune Miku. Então, atrai aquela parcela da população, sabe? Aquela parcela da internet. Que eu tenho quase certeza que é o mesmo pessoal dos Onslers. Pra quem não sabe, eu já escrevi uma resenha sobre o filme do Lorax, né? Que é ruim, mas assim, é assistível. Na época do lançamento teve um pessoal que era fã do Onsler, né? Qual é o nome que eles deram no português? Uma Vezildo, uma coisa assim.
Então, eles eram fãs não do filme, não eram fãs do Lorax, eram fãs desse cara, desse único personagem. E aí o fandom começou a fazer fanart dele, começou a fazer fanfic, começou a fazer aquele tipo de coisa que você deve estar imaginando que a internet sempre faz, porque é uma das regras da internet. E chegou a um ponto que, assim, eles estavam tirando leite de pedra, só que era leite podre, porque era tão bizarro que... Ok. Pra um fandom sobreviver, eles têm que ter material novo dos personagens, certo? Novo, assim, relativamente extenso, sabe? Não sabem sempre ter alguma coisa nova. Mas... Por exemplo... My Little Pony, o Friendship is Magic, acabou a série, o fandom dos Brownies meio que deu uma decaída. Ainda existem, ainda tem um certo lugar na internet, mas não é mais tão forte como era antes, né? A série acabou, os fãs foram encontrando outras coisas, outras obsessões. Normal, acontece com todo mundo. Em algum momento vai voltar, com certeza, mas por enquanto está adormecido. No caso dos Onslers, é bizarro porque é um fandom, é um grupo de fãs de um personagem, de um filme com história fechada, baseado em um livro dos anos 60, 70, uma coisa assim. Então não tem muito material desse cara. O que eles fizeram? O Onsler, ele tem duas formas no filme, por assim dizer. 3, na verdade. Ele tem quando ele começa, que ele é basicamente um músico indie de fedora que compra as roupas na Hot Topic. E aí ele vira um maldito ganancioso. E aí depois ele vira um velho arrependido. O que aconteceu? Os fãs começaram a dizer que cada um desses é um personagem diferente. Eles começaram a fazer fanarts como se fossem duas pessoas diferentes. E aí depois, não satisfeitos com isso, eles fizeram um Onslaught para cada personalidade. E aí chegou ao ponto de ter fanfic sobre o acampamento Onslaught. Sabe? Que eram trocentos personagens diferentes, que eram basicamente o mesmo personagem, só que em personalidades diferentes. Não, cara, isso é bizarro demais. E é basicamente isso que o fandom de Hamilton faz. O que é engraçado, porque é basicamente o que o musical começa a fazer. Eles começaram a fazer fanfic sobre uma fanfic de fatos históricos, só que o fato de ser baseado em fatos históricos é ainda mais bizarro. Cara, como? É como... Nossa, é como se você fosse fazer... Não, essa é uma ideia boa demais. De fazer tipo um Big Brother com personalidades históricas. Você bota o John Lennon, o Elvis Presley, como é o nome? Walt Disney. Aí você bota... Qual é o nome dela, droga? A Princesa Diana. Bota todo mundo na mesma casa e vê eles interagindo, sabe? É como se fosse uma coisa assim, só que bizarro. Ok. Eu realmente não tenho muito o que falar de Hamilton em si, sabe? Mas é mais porque... talvez não seja só um musical pra mim, sabe? Eu tô mais acostumado com musical com diálogos. Não tô tão acostumado com musical que é só música. Mas é interessante. E com certeza eu vou ver de novo em algum momento. Próximo, provavelmente. Porque é tão bizarro que é o tipo de coisa que eu tenho que ver de novo pra entender exatamente o que aconteceu. Se você devia assistir Hamilton, totalmente. Pelo menos uma vez na vida. É o tipo de coisa que você tem que ver uma vez na vida. Como Cidadão Kane, os filmes clássicos da Disney. Você tem que ver uma vez na vida, pelo menos. Os filmes do Charlie Chaplin, sabe? O único negócio é você tem que ter um bom nível de inglês, né? Porque eles falam muito rápido, são rimas muito inteligentes, eles usam um linguajar meio antigo, meio novo, sabe? É engraçado porque esse
esse é o primeiro filme do Disney Plus a receber uma classificação PG-13, né? Todos os outros filmes foram G ou PG, né? Que é livre ou livre com presença de pais. PG-13 é 13 anos com a presença dos pais. Então, nesse caso, eles podem usar uma F-bomb. E eles acabam usando duas, porque tecnicamente conta. E sim, não é um musical pra criança, sabe? Ele não é exatamente pesado. Tem uma cena assim que eles mostram o adultério do Hamilton, que é constrangedor de assistir com mais alguém. Eu não assisti com ninguém, então não foi tão constrangedor como deveria ser, mas é ligeiramente constrangedor, mas não dura muito tempo. Mas só pela temática, só pela forma, só pela rapidez que eles falam, e pelo linguajar, e de novo, por exigir um bom nível de inglês, eu não acho que nenhuma criança vai se interessar a assistir, então whatever. Mas, de novo, você tem que ter um bom nível de inglês para poder entender exatamente o que está acontecendo, porque senão você vai ficar muito perdido, sabe? Mesmo com legenda. Eu tenho um bom nível de inglês, eu assisti com legenda, teve uma hora que eu... Não, pera, o quê? Eu tive que voltar um pouco. Ou então era simplesmente tão bom que eu tive que voltar pra ver de novo, tipo como o Lafayette soltando as rimas dele. Muito legal. Então é isso, Hamilton é bom. É bom, sabe? Eu finalmente consegui entender do que se tratava e por que o pessoal falava tanto. É bom, é bom. É tipo Frozen, sabe? É bom. Eu não diria que... Ok, Hamilton tá acima de Frozen, mas porque é tão... Nossa, cara. É demais. Assistam. De novo, eu não sei quando o Disney Plus vai chegar aqui. Estão dizendo que vai chegar em setembro. Mas, né, eu já tô me preparando que quando chegar, provavelmente alguém vai achar esse podcast e vai ouvir antes de ver Hamilton. Então, se você ouviu isso aqui esperando que eu contasse curiosidades e trivia sobre a produção e sobre fatos históricos, não, desculpa. Eu só sou um maluco que gosta muito de Disney e tem interesse pela companhia e pela forma como eles atuam, né? Tenho certa fixação por isso. E eu queria saber do que se tratava Hamilton. Especialmente porque eles estão vendendo como uma coisa original do Disney Plus, mas tecnicamente não é. Uma coisa interessante, uma coisa muito legal. Isso aqui eu vi muito bacana. É que eles colocaram um programa do show no Instagram. Né? Quando você vai no teatro, na Broadway, eles te dão um programa, até como lembrança, né? Com informações sobre o autor, sobre a música, com o elenco e tal. Eles fizeram isso, eles colocaram esses panfletos no Instagram, como se você vai no Instagram deles pra ler as paradas e depois você vai assistir. Acho muito legal isso, muito legal. De verdade. Parabéns pra quem teve essa ideia, que seja promovido. Então, basicamente é isso. Hamilton, assistam. Mesmo se não for o seu estilo de musical, assista, porque vale a pena ver pelo menos uma vez. A menos que você tenha um nível de inglês ruim. Então, nesse caso, vá aprender inglês e depois volte e assista. Então é isso. Fico por aqui. Eu sou Kapan Katsuragi. Se inscreva no canal do YouTube. Eu tô postando um monte de coisa agora. Os vídeos demoram a sair porque são vídeos mais elaborados, né? Tem uma edição mais demorada, um roteiro, a fase de pesquisa mais demorada. E também porque às vezes o YouTube encrenca com algumas coisas, né? Eu tive que renderizar esse último vídeo dos 7 anões. Eu tive que renderizar umas 3 vezes para tirar todos os problemas que o bot do YouTube acusou. Então é isso aí, façam meu trabalho valer a pena. Vão lá, assistam, deem joinha e façam todas as coisas que vocês normalmente fazem quando vem um vídeo no YouTube. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Kapan Katsuragi e eu tenho que dormir. Tchau.
Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.